Alvíceras, alvíceras. Vocabulário de filosofia de Régis Jolivet, a palavra antipredicamentos. Para nós entendermos o que são os antipredicamentos, nós precisaremos primeiro conhecer o que são os predicamentos. Os antipredicamentos, os predicamentos também, enfim, são termos que pertencem ao órgão aristotélico, mais precisamente aos textos que trazem a lógica aristotélica expressa, explícita. Então, portanto, são termos que um vai depender do outro de maneira lógica. Então, não adianta só nós falarmos sobre os antipredicamentos sem falarmos antes dos predicamentos. Então, vamos ler o que são os antipredicamentos, depois nós vamos ler o que são os predicamentos, e aí a gente vai arrematar esses conceitos com um trabalho de um professor. Já eu já vou ler na íntegra e a gente vai entender de uma vez por todas o que são predicamentos e antipredicamentos. Predicamentos, aliás, antipredicamentos, segundo Aristóteles, são noções preliminares à teoria dos predicamentos e que consiste, no caso aqui, que consistem, está escrito errado aqui o dicionário do Régis Jolivet, e que consistem num certo número de distinções. Ele vai dar um exemplo que não nos vai ajudar muito, porque fica muito assim jogado no espaço e a gente não vai conseguir fechar. Mas vamos ler o exemplo dele e depois a gente vai evoluir no raciocínio, na explicação. Ele dá o seguinte exemplo. Entre, abre aspas, abro aspas, o que se atribui, fecho aspas, e, abro aspas, o que existe, fecho aspas, entre, abro aspas, ser dito de um sujeito, fecho aspas, e, abro aspas, estar num sujeito, fecho aspas, etc. Como eu disse, não ajudou muita coisa. Muito bem. Então nós vimos que os antipredicamentos, pelo menos uma coisa a gente já sabe, né? Deu para entender, sem muitas dificuldades, que os antipredicamentos são algumas coisas, né, que antecedem os predicamentos, porque a própria palavra já traz essa noção graças ao prefixo ante. Até aí, fácil, tranquilo. E, enfim, que são noções preliminares a esses predicamentos e que também são distinções, que a gente ainda não sabe ao certo como são essas distinções, mas que são noções que estabelecem distinções e que essas noções que estabelecem distinções são importantes para se entender os predicamentos. Isso são os antipredicamentos. Agora a gente vai conhecer o que são os predicamentos e depois a gente vai juntar tudo no trabalho do professor. Já eu vou apresentar a vocês. Vamos então agora para o verbete predicamento. Já antecipo que o verbete predicamentos, aqui no dicionário de Régis Jolivet, ele vai remeter a outro verbete, como sinônimo. O verbete categorias. Então a gente não vai para o verbete predicamentos. Nós vamos para o verbete categorias. Então outra informação importante. Predicamentos é igual a categorias. Então é como se fossem os antipredicamentos anticategorias, né? Então seriam a mesma coisa. Então antipredicamentos ou anticategorias. E agora a gente vai ver os predicamentos ou categorias, que são a mesma coisa. Então vamos para o verbete categorias. Muito bem. Eis aí o verbete categoria. Categoriem. Categoriem em grego significa enunciar, afirmar. Então, categoriem é um verbo em grego que significa enunciar, afirmar. Então, categoria é aquilo que é dito de alguma coisa, é afirmado a respeito de alguma coisa. Ou seja, predicamento é a mesma coisa que categoria, então predicamento também significa a mesma coisa, é afirmar. Predicar
alguma coisa a respeito de alguém, é afirmar alguma coisa, enunciar alguma coisa, categorizar alguma coisa a respeito de algo ou de alguém. Tanto na lógica como na metafísica, temos uma primeira acepção para o verbete categoria, os gêneros supremos ou primeiras divisões do ser. Existem 10 categorias: a substância, a qualidade, a quantidade, a relação, o tempo, o lugar, a situação, a ação, a paixão, o ter. Ou seja, os seres, ou se preferir, os entes, possuem gêneros e esses gêneros maiores, supremos, que existe uma escala gradativa, né? Que você vai especificando e vai descendo nos detalhes essenciais de cada ser, de cada ente. Mas os gêneros supremos, os principais gêneros, as macrodivisões ônticas do ser, do ente, são essas categorias. O que é a mesma coisa que dizer que os entes podem ser divididos em 10 categorias, quanto à substância, quanto à qualidade, quanto à quantidade, quanto à relação, ou seja, como ele se relaciona com alguma outra coisa, quanto ao tempo, quanto ao lugar, quanto à situação, que na verdade é o contexto, quanto à ação, que é a capacidade, a potência desse ser para atuar, para agir, quanto à paixão, que é o oposto, que é a capacidade que esse ser tem para receber, para sofrer, quanto, enfim, ao ter também. Muito bem. Em Kant, conceitos fundamentais a priori do entendimento puro, ou seja, há um entendimento que você estabelece a respeito de algo ou alguém. E esse entendimento, ele é construído em cima de conceitos fundamentais ou pré-conceitos, conceitos a priori, que servem de início e base para essa construção a posteriori desses conceitos, desse entendimento. Perdão. Noções gerais segundo as quais um espírito costuma julgar e raciocinar, que é a mesma coisa que eu acabei de dizer agora. Nós julgamos e raciocinamos, ok, mas nós julgamos e raciocinamos o tempo inteiro, o dia inteiro, com base ou sobre essa camada de noções gerais, genéricas, que já estão, vamos usar aqui um termo da linguagem de programação, da computação, já estão salvas na nossa memória ROM, já estão escritas no nosso chip de fábrica, vamos dizer assim. Foram construídas essas noções, em parte por um viés social, em parte por um viés familiar, que também é social, em parte por um viés genético, enfim, no início da nossa vida, e a gente aprende isso lá no início da nossa vida, criança, e aí a gente passa a raciocinar dali para frente, sempre em cima dessa camada a priori, dessa primeira camada, né, que vai induzir os nossos raciocínios, tender os nossos raciocínios para uma determinada direção. Muito bem, então vimos o que são predicamentos ou categorias e antipredicamentos ou anticategorias. Vimos assim, en passant, né? En passant, muito bem. Ainda ficou muito embaçado, evidentemente. Então, por conta disso, nós vamos ao estudo do professor, uma aula, né, do professor. Tá aqui o nome dele, Joseph Grete, é a aula 2 dele, onde ele fala sobre os antipredicamentos, justamente sobre os antipredicamentos. Ele vai dizer assim, que são os antipredicamentos. O livro das categorias, chamadas pelos latinos de predicamenta,
é considerado tradicionalmente o primeiro tratado do órgão, ou seja, o primeiro a ser estudado. O órgão é a soma, né, de várias obras, opúsculos de Aristóteles. Como vimos na aula passada, seu propósito é servir à perfeição da simples apreensão. E o que é a simples apreensão? É a primeira operação do intelecto. Você olha para uma coisa, vem aquilo na sua cabeça, vem um pensamento, vem a identificação, a identidade daquela coisa para a qual você olhou ou que você ouviu também. Chegou pelos órgãos do sentido até você, quer pelos olhos, quer pelo ouvido. Aquilo entra, aquele objeto, aquele ser, aquele ente, entra em você por um desses canais. E, quando entra em você, ocorre ali um primeiro pensamento, um primeiro relâmpago de pensamento na sua mente. E geralmente sempre é o quê? O que é aquela coisa. E aí, essa é a simples apreensão. Você olhou para um objeto que você não sabe o que é. Você tem dificuldade de apreender o que é aquilo. Porque imagina uma coisa para a qual você nunca olhou e que não remete a nada que você já tenha olhado ou visto, ou ouvido, nem nada. Ouviu um som esquisito, diferente de todos os outros. Então você vai ter dificuldade de conceber aquilo ali. Mas geralmente, as coisas que nós vemos, ou que nós ouvimos, etc., ou sentimos de alguma maneira, se assemelham, nem que seja um pouquinho, a alguma outra coisa que nós já experienciamos. E aí, essa coisa que nós já experienciamos, esse antipredicamento fica latente, fica guardado, armazenado dentro do nosso intelecto. E aí, quando futuramente uma outra coisa que a gente não conhece se nos apresenta, o nosso intelecto vai nesse HD e busca alguns modelos já salvos no sistema, estou usando aqui uma linguagem de computação, e busca alguma convergência já existente, alguma semelhança existente com aquilo que já está salvo lá. E aí, geralmente vai ter essa semelhança, geralmente vai existir algum dado, alguma característica similar entre aquilo que já está salvo na sua mente e aquilo que você está vendo agora, que você nunca viu na sua vida. E aí você vai fazer essa simples apreensão, você vai identificar o que é o objeto. Depois, claro, você passa a conhecer melhor o objeto, né? Você não apenas identifica, como já começa a classificá-lo, a ver os detalhes dele, se ele tem uma potência, um potencial para oferecer risco ou não, se ele pode ter determinada característica, por exemplo, de ser colocado num espaço ou não no outro, se ele pode ser jogado para cima, se ele pode cair ou quebrar ou não, se ele pode derreter, se ele pode ser molhado, se ele pode quebrar, se ele pode virar pó, enfim, você vai dependendo, né, da sua aplicação, interesse ao olhar para aquele objeto. Quanto mais tempo você vai olhando, você vai conhecendo aquele objeto, você vai tendo detalhes sobre aquele objeto. Tudo isso, gente, numa fração de segundo. Tudo isso numa fração de segundo. A simples apreensão é perfeita quando apreende distintamente as notas essenciais do seu objeto. Por isso, em seu centro, o livro das categorias traz os gêneros supremos sobre os quais todos os entes reais se distribuem, para que a definição do seu objeto seja feita de modo ordenado, mais confortável e com menos erros. A exposição das categorias, ou predicamentos, por Aristóteles, é precedida por algumas distinções chamadas pelos escolásticos de antipredicamentos. Os antipredicamentos são, portanto, conceitos que servem para dirigir a simples apreensão e que são anteriores, na ordem do uso, aos predicamentos. Então, outra coisa importante, os antipredicamentos são importantes para a simples apreensão. Já disse como isso funciona. Eu antecipei aqui a explicação. Você tem informações salvas a priori no seu HD, no seu intelecto, na sua mente. Informações que são traços de significado básicos, como se fossem bits
básicos que guardam informações básicas sobre as coisas que você já viu ou já teve algum contato, com as quais você já teve algum contato em algum momento. Quando uma outra coisa nova aparece, o seu raciocínio vai lá nessa fonte de dados primária buscar semelhanças com aquele banco de dados que está guardado na sua mente. E para quê? Com fins a quê? Com fins a aprender de maneira rápida e simples e imediata o que é a identidade, portanto, daquela coisa que você não conhece, mas está olhando para ela agora. Para a qual você está olhando para ela agora. Muito bem. Está explicado, até aí tudo bem. Antes de eu tentar encontrar o gênero sob o qual se situa, por exemplo, a pintura, é necessário que eu distinga os vários significados do termo pintura para que essas confusões não entravem minha meditação. Então, eu vou lá, né? Por exemplo, tentar encontrar o gênero sob o qual se situa a escultura. Mas eu preciso antes saber ou distinguir os significados que essa palavra ou que esse termo possui. Porque ele pode ter mais de um significado. Ele pode ser um termo equívoco. A gente já falou sobre isso, sobre os termos unívocos, equívocos e análogos. A gente vai voltar a falar aqui também. Bom, então quantos e quais são os predicamentos? Os antipredicamentos expostos por Aristóteles são 4. A distinção entre as coisas homônimas, sinônimas e parônimas, chamadas pelos latinos de equívocas, unívocas e denominativas, que isso vai até ser carreado para dentro da gramática. Então, esse é o primeiro tipo, né, de antipredicamento. Segundo tipo, a distinção entre as expressões com ligação e sem ligação. Terceiro tipo, a distinção e a combinatória, ou a combinação, entre o que existe em um sujeito e o que se diz de um sujeito. E o quarto tipo de antipredicamento, a distinção entre a linha reta e a linha lateral dos predicamentos. Vamos então agora tratar sobre os antipredicamentos conforme suas espécies. Os antipredicamentos homônimos, sinônimos e parônimos. Com respeito, aqui a gente vai citar o Platão na sua carta, na sua 7ª carta, ok? Com respeito, isso aqui é Platão dizendo, com respeito a todo ente, há 3 coisas necessárias para que se adquira a sua ciência. A quarta é a ciência mesma, e é necessário pormos em 5º lugar a coisa cognoscível e verdadeira. A primeira é o nome, ônoma. A segunda é a definição, logos. E a terceira, a imagem. A quarta é a ciência. Se quiseres, pois, compreender o que estou dizendo, toma um exemplo e apreende o que nele se estende a todos os outros. Há algo chamado círculo, cujo nome é esse mesmo que acabo de pronunciar. Depois, há a definição composta de nomes e verbos. Assim, aquilo cujas extremidades são em todas as partes equidistantes do centro é a definição daquilo que se chama redondo, circunferência, círculo. Então, veja Platão ensinando para nós como se constrói o raciocínio de identificação da coisa, ou da simples apreensão, da primeira apreensão que nós temos e fazemos a respeito de um alvo do nosso, que nós, sobre o qual nós projetamos a nossa intenção cognoscível. Quando olhamos, ouvimos, aplicamos o nosso perquirir sobre alguma coisa para tentar conhecê-la, nós, vamos usar aqui um termo, nós simples apreendemos-la. E como é que se dá essa simples apreensão, esse processo, essa dinâmica? Dá-se, segundo Platão, da maneira como nós acabamos de dizer. Então você tem, para todas as coisas, essa coisa tem um nome, todas as coisas possuem uma definição, todas as coisas possuem uma imagem, nem que seja somente na sua cabeça. Ou seja, uma coisa ficcional que não existe na vida real, mas existe uma imagem dela na sua cabeça. E a quarta coisa é a ciência.
Então, essa é a dinâmica da simples apreensão. Divisão das coisas em homônimas, sinônimas e parônimas. Aristóteles inicia o livro das categorias distinguindo as coisas homônimas, sinônimas e parônimas. Homônimas são as coisas que têm em comum o nome, mas não a forma inteligível, o logos, significada pelo nome, como a parte da vestimenta e o fruto, que em português recebem o mesmo nome, manga. Então a palavra manga, o conceito de manga, né? Como é que funciona? Você tem, por exemplo, a manga, que é a fruta, e você tem a manga da camisa. Então você tem lá, o nome é um só, manga. A manga da camisa, a manga, que é o fruto que nós saboreamos, a fruta, possuem em comum a mesma palavra, o mesmo nome. Até na pronúncia são iguais, são termos iguais, a mesma pronúncia. Então disse que o termo manga é um termo homônimo, é uma palavra homônima. Mas a palavra homônima, as palavras homônimas, elas têm o mesmo nome, ônoma, por isso homônima. Homo significa o mesmo, igual, né? Então, mas elas não têm o mesmo significado, né? Ou seja, o que é o significado? É a forma inteligível, é o conteúdo, é o que significa. Elas possuem, para usar aqui um termo linguístico, elas possuem o mesmo significante, ou seja, a palavra manga, mas não o mesmo significado, ou seja, o conteúdo semântico é outro. Uma coisa é o conteúdo semântico fruta, outra coisa é o conteúdo semântico pedaço da vestimenta. Poderia ainda usar a palavra manga para designar, por exemplo, uma outra coisa. É um apodo que se dá a uma escola de samba famosa aqui no Rio de Janeiro, que é a Mangueira. Ela é apodada, ela é apelidada, alcunhada em vários textos aí e no vocabulário popular de manga. Já vi isso várias vezes. Até no próprio samba da Mangueira tem um samba lá que traz a manga como significando não a fruta, não a parte da camisa, mas a escola de samba, Mangueira. E assim por diante, Aliás, tem até outro, né? O verbo mangar, que é caçoar, zombar, zoar de alguém, né? Flexionado na terceira pessoa do singular, no presente, do indicativo, ele manga de mim, ele zoa, caçoa de mim. Então, manga, como variante, como flexão do verbo mangar, também significa outra coisa. Todas essas 4 palavras são 4 palavras diferentes, não são a mesma palavra, mas são 4 palavras diferentes que possuem o mesmo significante, ou seja, a mesma aparência morfológica, mas não o mesmo significado. Portanto, são palavras homônimas. Só que é aula de gramática também, tá? Bom, e as palavras sinônimas? Palavras sinônimas são as coisas que têm em comum o nome, a forma inteligível significada. Como Sócrates e Napoleão, enquanto recebem o nome homem. Ou seja, o Sócrates e o Napoleão, eles têm em comum serem homens. Ou seja, as palavras sinônimas são coisas diferentes que possuem a mesma significação. Ou seja, é o inverso das palavras homônimas. As palavras sinônimas, elas não possuem, como as homônimas, o mesmo significante, ou seja, o mesmo aspecto morfológico. Sócrates não se escreve com as mesmas letras que Napoleão, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas são a mesma coisa na prática. Ou seja, significam a mesma coisa. São homens. São homens. Então, a palavra sinônima, ou o termo sinônimo, é o oposto, é o inverso do termo homônimo. Sem nenhuma dificuldade, vamos então para os termos parônimos. Termos ou antepredicamentos. Não esqueçam que estamos falando de antepredicamentos. Antepredicamentos homônimos, sinônimos, e agora vamos ver os parônimos. Parônimos, ou parônimas,
são as coisas que se distinguem uma da outra somente pelo caso, como astrônomo e astronomia. Caso, pitossis, em grego, pitossis, significa propriamente todo nome deformado, flexionado. Pitossis significa queda. Queda. Pode-se dizer, por exemplo, que houve uma queda no Jardim do Éden. Um lapso, não lapsus em latim. Por isso se diz, em teologia, da situação infralapsária e supralapsária, ou seja, a situação infralapsária é aquela situação de Adão e Eva, da criação, toda a criação, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. E a situação supralapsária é aquela situação de toda a criação após o pecado entrar no mundo, após o pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis. Então, esse lapsus pode ser traduzido em grego por pitossis. Pitossis significa lapsus, lapso, queda. Então, há uma deformação nessa queda. Há uma flexão nessa queda. Como, imagine até alguém tropeçando e o joelho, a perna dobrando. É exatamente isso, há uma flexão, há uma deformação. Porque quando você flexiona alguma coisa, a aparência original, anterior, ela é deformada, ela é modificada. Quando você flexiona uma palavra, ela tem a sua forma original adulterada, deformada, alterada. Geralmente o final dela, mas também pode ser o início dela, ou com sufixo ou com prefixo, e daí por diante. Mas ela é alterada. O que geralmente não se altera numa palavra é o seu morfema lexical, ou seja, é a sua raiz, né? A sua raiz geralmente não se adultera, é uma parte que não sofre ação do pitossis. E geralmente os casos em latim, em grego, etc., trazem essa essência do termo, ou seja, essa alma da palavra, que é a raiz, trazem em todas aquelas famílias cognatas, né, de palavras, aquela mesma raiz. Então, há características comuns entre palavras que estão no mesmo caso. Por isso que você consegue identificar os casos das palavras. Porque você olha, às vezes, para uma palavra, muitas vezes você consegue, só de olhar para a palavra, saber em que caso ela está. Porque ou possuem a mesma terminação, ou a mesma aparência de uma maneira geral, né? Tanto também para o latim, para o alemão, para o grego, etc, etc. Então, as palavras ou os antepredicamentos parônimos são as coisas que se distinguem uma da outra somente pelo caso. Ou seja, há uma deformação, uma flexão, e essa deformação, essa flexão, elas é que vai distinguir essas palavras. Ou seja, você vai conseguir distingui-la no visual. A palavra manga, que é uma palavra, que é um antepredicamento homônimo, você não consegue, nós vimos que nós não conseguimos distinguir a manga da camisa da manga da fruta no visual, só no contexto, no significado. Uma coisa significa uma coisa, outra coisa significa outra coisa. Vimos que as palavras sinônimas nós conseguimos distinguir no visual, porque Sócrates tem uma aparência morfológica totalmente diferente da aparência morfológica Napoleão. Porém, eles guardam o mesmo significado, ambos são homens. Agora, as palavras, termos, os antepredicamentos parônimos não são a mesma coisa nem na aparência morfológica, nem exatamente também são a mesma coisa no significado. Ou seja, o significante e o significado de uma palavra, de um antepredicamento parônimo, não são iguais. Aqui, porém, Aristóteles fala de coisas que diferem pelo caso, não de nomes, e dá como exemplo a gramática e o gramático. Não se trata, obviamente, da mera flexão de gênero do nome, mas da distinção entre a arte gramática e o gramático, isto é, o homem que domina a arte gramática. Normalmente, a forma verbal e, consequentemente, as flexões das palavras corresponde à forma real. Mas nem sempre é assim. No livro das Refutações Sofísticas, Aristóteles diz que se manter consciente da distinção entre a forma verbal, schema lexios, em grego, e a forma real,
é a condição para a verdade, para a busca da verdade. Portanto, parônimas são as coisas que têm um nome semelhante em razão de uma forma inteligível afim, como, por exemplo, logos e logikē. Logos, né, significa o quê? Palavra, verbo, razão, e logikē é a lógica. A ciência que estuda, se ocupa de estudar o logos dentro de um contexto específico, de um recorte epistemológico específico. Ou, se preferir, vamos recuar ao exemplo que o próprio Aristóteles deu, gramática e gramático. De uma certa maneira, o gramático e a gramática podem significar a mesma coisa. Ou seja, é o nome que se dá à profissão ou ao labor ao qual a pessoa, uma determinada pessoa, se aplica de estudar a ciência gramatical. Se for homem, será o gramático, se for mulher, a gramática. Mas, de uma outra maneira, gramática pode ser a ciência, chamada gramática. E gramático, o que se ocupa, o homem, o indivíduo, e até a mulher, que se ocupa de estudar esta ciência chamada gramática. Então, são palavras que não são iguais na forma, no sentido na aparência morfológica, e são palavras também que não são a mesma coisa no significado, mas elas guardam uma semelhança, não guardam? Gramática e gramático não guardam uma semelhança. A gramática como ciência e gramático enquanto o sujeito que estuda a gramática enquanto ciência, eles não guardam uma semelhança? Guardam, mas reparou que não é uma semelhança. Aliás, não é uma semelhança, mas não é uma equivalência, uma réplica. É só uma semelhança. A palavra manga, fruta, e a palavra manga da camisa, parte da vestimenta, elas são iguais, rigorosamente na aparência morfológica. A palavra Napoleão e a palavra Sócrates são iguais quanto ao significado, são homens. Agora, a palavra gramática e a palavra gramático, gramática significando a ciência e gramático a profissão, não são iguais na aparência morfológica, porque uma termina com A, a outra termina com O, e também não são a mesma coisa no significado, porque uma coisa é a ciência gramática, outra coisa é o sujeito que estuda essa gramática. Não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então, por isso são antipredicamentos parônimos. Para, em grego, é que corre ao lado, que está ao lado, junto a. Ônoma, junto ao nome. Não é o mesmo nome, que seria homônimo, igual. Não é alguma coisa que guarda o mesmo significado que aquele nome traz, como as palavras sinônimas. Mas é algo que está ao lado daquele nome, mas não é exatamente igual ao nome. Então, até pela etimologia do termo, você já mata isso aí. Vamos lá, que o vídeo está ficando muito longo. A gente vai ter que dividir esse vídeo aqui. Utilidade da distinção. Qual a utilidade dessa distinção? Quando eu for definir algo, isto é, me perguntar o que a coisa é especificamente, vou partir de um nome. Ainda que eu parta, em última análise, de uma experiência, quando for defini-la, precisarei antes nomeá-la, mesmo que provisoriamente, a fim de que a coisa não se perca no fluxo da minha experiência. Nesse nome, porém, podem estar confundidos vários logoi, várias formas inteligíveis. Então, para defini-los de modo ordenado, mais confortável e com menos erros, convém que antes que eu distinga esses vários significados, esses vários logoi, distinguindo as coisas homônimas. Normalmente, na linguagem comum, várias coisas se confundem em um mesmo nome por ausência de importância prática. Por exemplo, falamos de som e não distinguimos a vibração da fonte, a ondulação do meio, a vibração do órgão auditivo. Falamos de pintura e também não distinguimos a obra de arte da arte, ou seja, a pintura do fulano e o que o fulano faz, que é a pintura, a arte da pintura. Falamos de interpretação e não distinguimos a atividade interpretativa do produto dessa atividade.
Para fins filosóficos, como também para fins práticos menos ordinários, o esforço por fazer essas distinções é absolutamente fundamental, porque nos permitem ver as verdadeiras articulações da realidade. Um autor que está constantemente discernindo os logoi subjacentes aos onoma é o Lavelle. Louis Lavelle, sobre o qual o Olavo de Carvalho tanto falou, né? Ele usa frequentemente a expressão existe uma, pontinho, pontinho, que consiste em. Existe uma sinceridade que consiste apenas em externalizar o amor próprio, o seu teatro mental, mas essa é uma falsa sinceridade. A verdadeira sinceridade consiste em abolir a diferença entre o meu ser real e o meu ser manifesto. Muitas vezes essas confusões se dão in actu exercito. Peraí, deixa eu repetir. Muitas vezes essas confusões se dão in actu exercito e não in actu signato. Isto é, a confusão está implícita no discurso e nas ações da pessoa, ou seja, in actu exercito. Ainda que ela não atribua expressamente um mesmo nome às várias coisas. Muitas vezes a nomeação seria suficiente para desfazer a confusão. Por exemplo, quando falamos do fim de uma ação, queremos nos referir à intenção do agente, o propósito do agente, aquilo a que a ação naturalmente tende, ou ainda aquilo em que a ação resultou, o produto daquela ação. Na prática, as pessoas ainda confundem tudo isso com os fins declarados. São 4 coisas diversas. O fim declarado é um signo verbal. O fim intentado é um ato da psique, é um propósito. O fim real é um dado da estrutura da realidade, o que de fato é o produto, o resultado da ação. Como ficou após a sua ação determinada coisa. É o fim. Qual foi o fim? Qual foi o placar do jogo? 2-2. Ah, tá. Então esse foi o fim do jogo. Final, 2 para Botafogo, 2 para Flamengo. Pronto, esse é o fim. Encarado dessa maneira. O fim efeito é o produto concreto de uma ação em sua concorrência com infinitas outras linhas causais. E assim por diante. 5. Divisão dos homônimos. Definimos os homônimos como as coisas que têm em comum o nome, mas não a forma inteligível significada pelo nome. No entanto, coisas diversas podem receber o mesmo nome de modos significativamente distintos. Há coisas que recebem o mesmo nome não em virtude de alguma relação que haja entre as formas inteligíveis significadas, mas por acaso, como manga. Já vimos, manga, parte da roupa, vem do latim, manica, e manga, fruta, vem do malaio. Esses são os chamados homônimos, ou equívocos, puros, ou por acaso. Equívocos puros ou por acaso. Ou seja, são palavras equívocas, antipredicamentos equívocos, equivoco, ou seja, que possuem a mesma, digamos assim, expressão, a mesma expressão, equivoco. Manga, manga. Na primeira manga que eu falei, se eu não disser que é a manga fruta, e na segunda manga que eu falei, se eu não disser que é a manga parte da vestimenta, você não vai saber de que manga que eu falei quando eu disse a primeira manga e de que manga eu falei quando eu disse a segunda manga. Porque são homônimas. Há, por outro lado, coisas que recebem o mesmo nome em virtude de uma relação entre as formas inteligíveis significadas pelo nome. O exemplo clássico é o do alimento que é dito saudável, não porque tenha saúde, mas porque causa saúde. Então, manga é saudável. Mas por que ela é saudável? Porque ela nos dá saúde. A manga pode... Não estamos dizendo que ela tem saúde. Ela nos dá saúde. Apesar de ela poder ter também saúde nela mesma. Esses são os chamados análogos. Então você tem lá a perna da cadeira. E tem a perna do marceneiro que fez a cadeira. Ora, não são a mesma coisa. Né? Mas há uma analogia. Por quê? Porque disse que a mesa tem, ou que a cadeira tem perna, porque
na hora que fizeram a primeira mesa ou a primeira cadeira, viram que aquela parte daquele objeto se assemelhava de alguma maneira, analogamente, à perna de um homem, por exemplo, ou de um cavalo, sei lá. Os análogos são subdivididos em razão da relação que há entre as formas inteligíveis, em análogos de proporção, análogos de proporcionalidade imprópria, que seria nada mais nada menos que uma metáfora, e análogos de proporcionalidade própria. Análogos de proporção são as coisas homônimas que recebem o mesmo nome em razão de uma relação causal, como o alimento saudável causa saúde, o homem saudável e o rosto saudável causado pela saúde. Ou seja, há uma proporção, né? O alimento saudável, se ele é saudável, ele vai causar a saúde proporcional ao seu grau de salubridade, vamos dizer assim. Então, se há, por exemplo, um alimento mais saudável, por exemplo, você pega um biscoito, que seja até um biscoito vegano, né? Um biscoito que é livre de gordura trans, glutamato monossódico, ele é saudável. Você pega os ingredientes do biscoito e você vê lá, não tem nada, nenhum ingrediente que faz mal. Mas aí você pega, né? E um prato de comida onde você põe cenoura cozida, né? Legumes, crus, junto com, sei lá, couve, alface, arroz com feijão, carne, ovo. Você compara o biscoito com esse prato, você vê uma gradação, ou seja, o prato de comida que eu citei é muito mais saudável que o biscoito, mas não quer dizer que o biscoito seja não saudável, ele é menos saudável. Então, pode-se dizer que o alimento chamado prato de comida, ele é mais saudável que o alimento chamado biscoito. E há uma proporção, porque proporcionalmente, se eu comer aquele prato de comida, eu deverei ficar mais saudável do que se eu comesse aquele pacotinho de biscoito. Então, há uma analogia de proporcionalidade aí. Análogos de proporcionalidade imprópria são as coisas que recebem o mesmo nome em razão de uma semelhança acidental. Né? Então, por exemplo, análogos de proporcionalidade própria são as coisas que recebem o mesmo nome em razão de uma analogia em sentido estrito, isto é, de uma relação de identidade entre proporções entre elementos diversos, como acontece com várias noções metafísicas, todo, parte, unidade, pluralidade, etc. Então, você tem lá uma analogia de proporcionalidade própria, que é o que eu citei agora dos alimentos, do prato de comida e do biscoito, uma analogia de proporcionalidade imprópria, que é uma metáfora. Eu falo que, de maneira metafórica, que alguma coisa ela guarda uma similaridade, uma semelhança com outra coisa, que foi a tal da perna da cadeira e a perna do marceneiro que fez a cadeira. Né? Então, metaforicamente, a cadeira tem uma perna, mas não quer dizer que ela tem uma perna. Porque perna que se preze, de verdade, se mexe, faz aquela coisa andar, né? Tem pé, faz aquela coisa andar, se mexe. É locomotor, é um órgão locomotor. É uma parte do corpo ligada à locomoção, essencialmente ligada à locomoção. E a perna na cadeira não faz isso. Mas metaforicamente, impropriamente, ela é chamada de perna. Então já não é mais uma analogia de proporcionalidade própria, e sim imprópria. Porque não é próprio da cadeira andar. Ela tem uma perna, mas só por certo ângulo. Por isso é uma metáfora, é uma analogia de proporcionalidade, porque existe uma proporção, sim, visual, mas é imprópria essa proporção, essa proporcionalidade. E aí você tem essa analogia de proporcionalidade própria. Ele vai dizer aqui do todo e da parte. Né? Você tem lá digamos assim, uma coisa vista, pega, por exemplo, um espelho e você tem uma parte do espelho, né? Que pode ser, digamos assim, um pedaço do espelho, ou você tem aqui uma toalha, e aí você tem uma parte da toalha, que é a etiqueta da toalha, ou você tem um calçado, e aí você tem o cadarço do calçado, do tênis, por exemplo, que é uma parte do tênis. Então, há uma proporção também entre esses objetos, essas coisas.
Bom, aí a gente vai entrar nas expressões com ligação e expressões sem ligação, que são outro tipo de antipredicamento. E a gente não vai poder entrar aqui porque o vídeo já se alonga muito, vai ficar para uma segunda aula. A gente vai continuar vendo os tipos de antipredicamentos. Então hoje o que nós vimos? Nós vimos o que são, a definição do que são, ou do que sejam predicamentos ou categorias, e antipredicamentos ou anticategorias. Vimos a diferença entre um e outro, e já entramos nos tipos de antipredicamentos. Vimos os antipredicamentos homônimos, parônimos, homônimos, sinônimos e parônimos. Na próxima aula veremos os antipredicamentos com ligação e sem ligação. O que é isso, professor? Guarde até o próximo vídeo que nós elucidaremos tudo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.